Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos chama para sermos ministros de uma nova aliança, a lei de Cristo, porque a lei mata, mas o Espírito vivificante concede vida e vida com abundância e alcança-se a ressurreição do último dia. Aquele que disse: Eu sou a vida e a ressurreição. Assim como ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, uma porta excelente da graça nos foi aberta. Se levanta muitos inimigos, mas nenhum prevalece, porque a porta que Ele nos abre, a porta excelente, ninguém há de se fechar. Já a porta que Ele fechou do ministério da iniquidade, não há quem possa abrir. Assim como batem e ele não abre a eles, para que não recebam a sua graça e o seu favor imerecido, antes que embruteçam o coração e acumule mais ainda as suas muitas iniquidades. A palavra diz que eles iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Mas bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são encobertos através da expiação do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz que excede todo entendimento, livres de toda maldição. Não há quem possa intentar acusação contra os escolhidos, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é o alfa, é o ômega, aquele que nos concede a paz, assim como também é ira e indignação com os sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Verbo, que era Deus e estava com Deus e se fez carne. Fez grandiosos feitos impossíveis de enumerar a todos. Passou pela morte de cruz, aquele que foi humilhado, aquele que com coroa de espinho, aqueles que o rejeitaram, mas o Senhor o coroou com coroa de glória, aleluia. Aquele que passou pela morte de cruz, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e disse: Não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e Ele vos batizará em meu nome, com espírito e com fogo. Aqueles que creem em meu nome, aonde a palavra diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá, porque o seu Espírito nos mantém firmes e constantes segundo a sua graça. Por isso Ele tem nos ajudado, por isso Ele tem nos fortalecido, por isso Ele nos concede os livramentos, por isso Ele nos concede sempre refrigério, por isso Ele nos livra de toda tentação. Não há tentação que sobrevenha da própria carne, assim como Ele não permite tentação maior do que não possamos suportar. E quando submetidos à prova por Ele, o seu Espírito é pronto e experimentado a nos manter como que aprovados e jamais como que rejeitados. Assim como Ele criou a forma, a luz, as trevas, o ferramenteiro, e faz absolutamente tudo, sempre agarre um conceito e não solte a outro. Assim como Ele é benignidade e misericórdia, a usa como a quer, e assim também é ira e indignação, faz a sua justiça. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar.
sacerdócio real e eterno da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, juramento eterno que não se arrependeria, o maior abençoou da promessa, porque não se achou outro maior. Em Cristo Jesus sois descendências de Abraão, assim ele nos ensina. Por isso perseverai segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, e até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.